No terceiro dia ele teve quanto? 27, né? Então, no terceiro dia, as pessoas que ele sabiam, que já sabiam, eram 27. E agora vamos ver quanto foi o total que já sabem. Vai ser quem? 1 do 0 dia, mais 3 do primeiro dia, mais 9 do primeiro dia, mais 27 do terceiro dia, que é quem? O de hoje, né? E aqui vai dar quanto? 40. Tá? Agora vamos para o quarto dia. No quarto dia já sabiam 81 pessoas. Então, no total que sabem, já vai ser quanto? 1 do 0 dia, 3 do primeiro dia, 9 do segundo dia, 27 do terceiro dia e 81 que foi de hoje. Totalizando quanto? 121, tá? E no quinto dia, 243 pessoas já sabiam. Então, totalizando as pessoas que já sabem, vão ser quantas? 1 do primeiro dia, mais 3 do primeiro dia, mais 9 do segundo dia, mais 27 do terceiro, mais 81 do quarto. E o de hoje é 243, totalizando 364. Então, vai ser o tanto de alunos que ele já vai ter, ele conseguiu bater o recorde, tá? Porque antes ele não ia conseguir se ele não tivesse um esquemazinho de possibilidade, se fosse algo desorganizado. Ele montou um esquemazinho que introduziu o quê? A potência. A tia já vai explicar para vocês onde é que está contida essa potência, tá bom? Então vamos seguindo, que eu vou mostrar agora para vocês. Por favor, fixem bem isso aqui, tá? Copiem, pausem o vídeo, copiem, prestem atenção. Esse exemplo também, se vocês quiserem acompanhar, tá na página 3 do capítulo 1 do caderno 2, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu te apagar aqui. Opa. Então, para começarmos, a tia vai explicar logo o que seria potência. Antes de eu tentar introduzir, vocês ficarem um pouco perdidos, tá bom? Então vamos lá. A nossa potência vai ser o quê? Ela sempre vai ter uma base. Vamos trabalhar aqui no primeiro dia, tá bom? Primeiro dia não foi o professor que sabia? Então vamos botar aqui. Sempre vai ter o número 1 aqui, que vai ser chamado de base. Vai ter o meu expoente, que sempre vai estar em cima, tá? O expoente vai ser aqui, ó. Zero, tá? Zero. Deixa eu falar outra coisa, mas já explico pra vocês. E aqui, o resultado que der isso daqui, sempre vai ser chamado de minha potência. Potência, né, no caso. Então, aqui vai ser quem? Base. Expoente. E o resultado que der é minha potência, tá? Potência. Então, no caso desse daqui, por favor, copiem também, tá? No caso desse daqui, ó, deixa eu te apagar aqui no instante. No caso desse exemplo de vocês. Quando ele falou, no primeiro dia só quem sabia era quem? Apenas ele. Então, prestem atenção. Todo número na potência, quando ele tiver um expoente igual a zero, for zero, sempre, todavia, vai dar quanto? Vai dar 1. Qualquer número... Eita, ficou muito claro. Qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1. 1. Meu Deus. 1. Se eu tivesse 10.000 elevado a zero, e seria 1, tá? Então, nesse caso aqui, sempre vai ser 1, tá bom? Esse vai ser o caso, esse e qualquer também número elevado a 1, sempre vai ser ele mesmo. Seria 1, 10 elevado a 1 vai ser 1, vai ser 10, perdão. 20 elevado a 1 vai ser 20, certo? Então, esses dois casos aqui são os dois casos particulares que eu quero que vocês prestem atenção. Tia, porque todo número elevado a 1 sempre vai ser 1. Vai ser ele mesmo, quer dizer. Por causa disso daqui, ó.
10.000 elevado a 1, tá? O meu expoente vai indicar quantas vezes eu vou repetir essa minha base. Se aqui tá 1, eu vou fazer o quê? Vou repetir a minha base só uma vez. Então, eu repito 10.000 apenas uma vez, tá? Se eu tivesse 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar esse conceito. Eu saberia que minha base seria repetida quantas vezes? 2 vezes. Então, seria 2 vezes 2, tá? Se fosse 2 elevado à terceira, seria quanto? 2 vezes 2 vezes 2. Observem que eu repeti o meu 2 3 vezes. Por quê? Porque meu expoente está um 3, tá? E sempre potência, gente, é multiplicação, tá? Sempre vai ser multiplicação. Então, vamos lá trabalhando com o exemplo da questão anterior, porque antes a tia queria introduzir esses conceitos para que vocês entendessem um pouco, antes de não ficar tanto assim perdido, tá bom? Então, vamos lá. Sempre a potência vai ter fatores iguais, sempre, tá? Sempre meu expoente vai indicar quantas vezes eu vou repetir a minha base, e minha base sempre é a mesma coisa, que nem eu mostrei aqui no 2, no 10.000 e por aí vai. Então, vamos lá. No exemplo anterior de vocês conseguiram perceber que na parte dos que sabem, que foi a segunda barrinha daqui, ó. Foi essa parte que ficava aqui, ó. Tá? Vocês conseguiram perceber que no primeiro dia foi o quê? No zero dia, perdão. No zero dia. Foram quantas pessoas que sabiam? Apenas o professor, né? E no primeiro dia, foram quantas? Já aumentou para 3. No segundo dia, já aumentou para 9. No terceiro dia, já aumentou para 27. E por aí vai, tá? Já vai botar aqui 3 pontinhos, porque por aí vai. Então, para mim saber também disso, ele trabalhou uma potência em cima disso daqui. Como assim, tia? Prestem atenção. Ó, 1 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Apareceu um O aqui. 1 elevado... Não, perdão. Aí, nosso segundo dia já foi quem? Foi o 3, né? Então, vai ser 3 elevado a 1. Ó, 3 a minha base, meu expoente são os dias. Dá quanto? Repita a minha base apenas uma vez, então só vai ser 3. No segundo dia, eu já pego esse meu número anterior aqui, ó. Por quê? Porque todos são multiplicados por 3. Tudo tem base 3 aqui, tá? Se eu pegasse 9 e dividisse por 3, por 3 também daria um número certo. 27 dividido por 3 também daria um número certo. Então, isso são bases do 3. Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado dá quanto? Eu sei que meu expoente é 2, então eu vou repetir o meu 3 duas vezes. Fica 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a quanto? 9, isso. Agora vamos 3 ao cubo. O 3 elevado à terceira, tá? Que foi do terceiro dia, ó. Terceiro dia eu precisava só fazer o quê, ó? Como aqui meu expoente é 3, então eu tenho que repetir aqui, ó. Meu expoente é 3, tenho que repetir a minha base 3 vezes. Fica 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 9 vezes 3, 27. Ele acabou de descobrir quantas pessoas tinha no terceiro dia que sabiam. E por aí vai, entenderam? Ele começou a trabalhar em cima disso daqui, em cima desse 3. Aí descobriu quem foi no segundo dia, ó, que foi 9. No terceiro dia ele acabou de descobrir que foi quanto? 27. Se ele quisesse trabalhar no quarto dia, ele precisaria fazer o quê? Ele só precisaria pegar o 3 e elevar a 4, que ele saberia quantas pessoas ele teria no quarto dia. Se ele quisesse no quinto, também só pegar o 3 elevado no 5, que se representa o quê? O expoente, os dias, tá bom? Então, essa é a forma de potência. Vamos escrever mais alguns exemplos. 3 elevado a 3. Não.
2 elevado a 6. Pronto. 2 elevado a 6 seria quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui não tá o 6, então eu repeti o meu 2 quantas vezes? 6 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu faço. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Certo? Então, toda vez que tem esse expoente aqui, ó, vejo quantas vezes eu vou repetir a minha base. Minha base sempre tem que ser a mesma coisa, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Porque nessa potência aqui, a minha base foi o 2, mas se fosse o 3, eu teria que repetir meus 3, 6 vezes. Então, eu vou apresentar para vocês agora os números elevados ao quadrado e os números elevados ao cubo. Antes disso, a tia explicou agora para vocês, a partir da dança, eu expliquei os exemplos do dia a dia que vocês poderiam encontrar em qualquer momento, usando potência. Agora vamos entender um pouco utilizando as formas geométricas, que seria o quadrado de um número e o cubo de um número. Por enquanto hoje será só isso, tá certo? Então vamos lá. O quadrado de um número. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto seria 3 ao quadrado, tá? Toda vez que tem um 2 em cima, se fala ao quadrado. Tia, por quê? Por causa do quadrado. Tá aqui. Explicação para vocês do porquê seria o quadrado. Todo número elevado a 2. Prestem atenção. Como eu tenho um 3 aqui, eu pego o meu quadrado, ó, e divido ele em 3 colunas, ó. Aqui, ó. Uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. E em 3 linhas. Tá aqui as linhas, ó. Uma linha, 2 linhas e 3 linhas. Se eu quisesse saber isso daqui, eu não precisaria nem calcular. Era só eu contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu acabei de descobrir que o quê? Que 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Não tá indo 3 aqui, gente, peraí. 3 vezes 3. Ou seja, igual a 9. Tá bom? Tá aqui, acabei de tirar minha prova. E aqui seria quanto? O quadrado de quanto? Vamos ver quanto é que seria esse quadrado aqui? Vamos contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E quantas... Aqui tem 5 colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, ele tem 5 colunas e 5 linhas. Então, eu sei que é 5 ao quadrado. Quanto é que vai ser? 5 ao quadrado? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, 5 ao quadrado vai ser o quê? 5 linhas vezes 5 colunas, que é igual a quanto? 25, tá? Então, isso seria a representação geométrica. E por quê? Tá? Porque está contido num quadrado perfeito. Quadrado que tanto o lado vezes o comprimento são iguais, tá bom? Então, são 5 linhas e 5 colunas. Por isso que deu 25, tá? Que seria quem? 5 vezes 5. Preste atenção também aqui, ó. O 5 se repetiu quantas vezes? 2, porque está elevado a quem? Ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado vai ser representado por 5 elevado a 2, 2 elevado a 2. Sempre vai ser um número elevado a 2, tá bom?